Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que seja louvado Deus Trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, e seja louvado juntamente com este Deus Trinitário, a Virgem Maria, que é Mãe de Deus e nossa Mãe. Que Nossa Senhora possa estar com você neste momento que ouve, que escuta, e que o olhar de misericórdia dela, que é tão profundo quanto o azul do céu, que é infinito, que o amor dela por nós é infinito, por isso ela deu a luz ao amor, no amor e com o amor, toda coberta, toda cheia, toda plenificada pelo Espírito Santo, encharcando todas as suas células. Ela engravidou-se do divino, sendo humana, sendo criatura, engravida-se do seu Criador. Isso é bonito demais, perfeito demais, é um mistério demais. Olhar a grandeza da humildade de Deus. Não que ele precise, mas buscar a criatura para nascer dela, sendo que ele criou todas as coisas e depois criou todos os homens e todas as mulheres de todos os tempos. Isso é uma grande alegria porque, assim como Maria engravida de Jesus, dentro de todo esse processo em que ele vem nos salvar, da mesma forma, se eu digo um sim aberto, largo, para Deus, ele também, o Espírito Santo também canaliza o coração do Pai no meu, onde por esse canal, que é o Espírito Santo, Jesus vem. Ele desce ao meu coração e ele transforma a minha vida, assim como a vida da Virgem Maria, com essa gravidez foi plenamente, totalmente transformada. Ela esqueceu-se completamente daquilo que ela sonhava, que ela buscava, para fazer primeiramente a vontade do Senhor, dizendo, fechando o diálogo e a resposta que o anjo esperava para levar para o Criador. Eis aqui então a serva, a escrava do Senhor, que ele faça em mim, segundo a sua palavra, né? E o verbo, que é a palavra, a comunicação de Deus conosco, planifica o seu útero, a sua mente e o seu coração. Todas as suas células ficam planificadas e cheias, transbordantes de amor. Ela ficou completamente grávida de Deus. Deus ocupou todos os espaços que dizia respeito à pessoa de Maria Santíssima. Então nós podemos perceber com toda alegria que nós não erramos em venerá-la, assim como nós reverenciamos o altar-mor da igreja, onde ali acontece toda a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus, e aquela mesa onde acontece o maior milagre de todos os tempos, que é essa transubstanciação. Da mesma forma, o útero de Nossa Senhora, o coração de Nossa Senhora, todo psique de Nossa Senhora é um altar. Ela inteira é um altar onde o Cordeiro foi colocado, desde um tamanho microscópico, trazido pelo Espírito Santo, e ali
ele foi crescendo, ganhando dimensões para vir a nascer passando por todo o processo embrionário. Ela foi o altar da transformação, aliás, da concepção e do processo embrionário, onde Jesus, simplesmente de uma microsemente, foi se transformando em uma criança perfeita, saudável, isenta do pecado, 100% homem e 100% Deus. Por isso, quando nós olhamos para a Virgem Maria, quando nós a veneramos como veneramos, isso muitas vezes implica, agride, parece, pessoas que um dia beijaram-na e muitos hoje gospem na mesma pessoa dela. Nós veneramos exatamente porque, assim como o padre beija o altar, assim como nós curvamos diante do altar quando entramos no templo, na igreja, nós nos curvamos diante do altar, porque ali Deus acontece, o pão transforma-se. Ali é o banquete preparado, que prepara, onde o Espírito Santo atua pelo amor do Pai e onde Jesus vive ali momentos pascais. Ali é o Calvário. Ali é onde Jesus nasce do pão, onde ele nasce do vinho e tem como objetivo entrar na casa do nosso coração quando ele vem a nós pela boca, pela patena, que é a nossa língua. E ali ele simplesmente se dissolve, assim como quando com os discípulos de Emaús, no capítulo 24 de Mateus, a de Lucas, ele, caminhando com os dois discípulos de Emaús, eles nem perceberam porque Jesus tinha sido ressuscitado e que era ele que estava indo, porque ele já estava num corpo glorioso e longe deles pensarem que aquele poderia ser aquele que num dia anterior ou dias anteriores viveu uma morte tão trágica, tão constatada e sepultado. E ali estava ele, como ver? Estava com os olhos vendados de tristeza. Estavam antes da morte cheios de esperança que Jesus viria restaurar Israel, viera salvar o povo, ocupar o trono herodiano, e no entanto ele acabou como um fracassado, mas ele ressuscita e isso é o bastante. A glória de Jesus não é ocupar uma cadeira, um trono, não é ocupar um destaque, uma posição governamental do mundo inteiro através de uma posição e uma postura política. Muito pelo contrário, o trono de um palácio, de um palacete, de um castelo, não é o lugar de Jesus. O lugar de Jesus foi a cruz, mais humilhante de todos os lugares, porque a cruz foi feita própria para a morte mais horrenda que já se viram. Ali é o lugar dele, foi o lugar dele. O túmulo foi um lugar que ele ocupou por os 3 dias e ali aconteceu a vivificação pelo poder do Espírito Santo, que não deixou que nenhum verme o devorasse, suas carnes, mas começou a vivificá-lo na própria sexta-feira, quando ele foi sepultado, e foi vivificando até que ele ressuscita
glorioso no domingo pascal, numa manhã luminosa de um domingo pascal. Aí sim ele mostra todo o poder, aí ele vence todo o inferno, todo o poder do mal. Aí ele mostra para toda a humanidade que o seu nome está acima de todos os nomes, que o poder dele ultrapassa a inteligência humana, extrapola toda a ciência e é maior do que todo e qualquer tipo de tragédia. E ele se levanta como alguém glorioso e, acima de tudo, majestoso, onde toda criatura, todos os homens de todos os tempos e lugares, um dia se dobrarão diante do seu nome, diante do seu trono, diante da sua pessoa, para a glória do Pai. Tudo no poder do Espírito Santo. E com certeza a convidada especial, a convidada, aliás, não a convidada, mas aquela que nunca desplugou do Filho, estará também junto dele. Também vitoriosa, porque venceu também a morte. Foi elevada ao céu de corpo e alma, como nos diz o dogma de fé da Imaculada Conceição, virgem antes, durante e depois do parto. Nunca cometeu pecado algum e nasceu isenta do pecado original. Por isso ela recebeu com toda dignidade uma coroa que não foi uma coroa coroada por nós humanos. Nós a coroamos sempre no mês de maio. Nós a coroamos com as rosas das nossas Ave Maria do Rosário. Mas ela foi coroada pelo Deus Trinitário, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, sob o cântico de todos os coros angelicais do céu e os santos que ali já estavam. Imaginemos o tamanho da beleza de quando foi preparada para ela um altar digno, o altar da Mãe de Deus. Quanta reverência diante dela, quantos anjos ornamentam com a beleza única e ímpar o seu altar, a sua morada do lado do Filho. Como deve ser belo olhar os coros dos anjos, as potestades, os querubins, os serafins, miríades e miríades de anjos, como que formando como uma abóboda, cantando sempre sem cessar, Santo, Santo, Santo. E esse Santo, Santo, Santo 3 vezes é exatamente direcionado por todos os lábios e todas as bocas e corações ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e ao mesmo tempo a um único Deus, onde Ele é adorado, glorificado eternamente, sob luzes tão claras como 1000 sóis de meio-dia, onde nós um dia estaremos também plugados nessa luz, estaremos num corpo só com essa igreja triunfante, cantando junto com todos aqueles que já lá estão. O Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Os céus e a terra, a igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante, proclamam a vossa glória. Hosana no mais alto dos céus, onde Deus se aloja, onde Deus permanece, onde Deus governa, nesse trono inacessível ao olhar do homem, ao pensamento do homem, à inteligência do homem
e onde a ciência não consegue crer, porque é racionalista, só aquele que tem fé que alcança. E a este Deus dá cortesias de viver em arroubos, de viver elevações, de viver êxtases, de viver gotículas, microgotas do sabor do céu, sentindo um amor inexplicável dentro do próprio coração. É assim que apaixonamos por Deus, assim como Paulo, que na conversão, sendo ele um homem que tinha todas as virtudes terrenas, tinha todas as qualidades terrenas, inteligência, capacidade, era um homem letrado, era um homem de categorias de alta classe, que tinha poder, carta de alforria, e grande perseguidor dos cristãos, que era como um privilégio no comando para perseguir cristãos. E Deus lhe aparece, Jesus lhe aparece, e dá para ele o maior presente de suas vidas, e ele simplesmente se rende e diz: que queres que eu faça, Senhor? Se entregou inteiramente nas mãos de algozes, depois de fundar comunidades, depois de formar discípulos, depois de amar, de viajar tanto, pregando com eloquência, pregando com destemor, pregando com autoridade o nome de Jesus, e foi um grande homem, um grande cristão, embora não tenha convivido com Jesus como os outros apóstolos. Ele é o gigante da nossa igreja. Quantas cartas escritas dentro das masmorras, quanto sangue derramado, quanto conhecimento de Jesus ele teve e chegou a dizer, dentro desse conhecimento de Jesus: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Eu estou com ele na cruz. Era alguém que só perseguia, depois deste encontro, ele só perseguia um conhecimento mais amplo, mais profundo de Jesus. E ele encontrava e conhecia Jesus na tradição, naquilo que lhe contavam, porque não tinha ainda sido escritos os evangelhos. E ele, nos joelhos, foi conhecendo Jesus, não no intelecto, e foi conhecendo Jesus pelas experiências da oração, porque é pelos joelhos que se conhece Deus, é pelos joelhos, é falando com Deus e ouvindo a Deus, silenciando para ouvi-lo, é que nós o conhecemos na intimidade. Por isso, nós ouvimos e temos dentro da nossa igreja riquezas fantásticas, extraordinárias, que eu fico pensando como não explorar tantas riquezas e que estão todas contidas nos evangelhos, porque todos os documentos, catecismo da Igreja Católica, todos os direitos canônicos, tudo aquilo que está dentro dos concílios, tudo que está dentro da tradição escrita do magistério da Igreja, tem como base os evangelhos. Por isso toda a Bíblia aponta para Jesus, porque os evangelhos é tudo que diz respeito a Jesus. Ele veio exatamente para revelar, ele veio desvelar, ele veio para abrir o sacrário,
para mostrar o rosto do Pai, para desenhar o rosto do Pai. E o entusiasmo era tão grande, o amor era tão grande, a alegria era tão grande quando ele falava no Pai, que Felipe, olhando todo aquele entusiasmo, toda aquela alegria, toda aquela fidelidade, fala: Senhor, mostra-nos então o Pai, para que nós o conheçamos. Jesus disse: eu estou convosco há tanto tempo e até hoje você não conhece o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Não pensemos que o Pai tem cabelos grisalhos, não pensamos na figura de uma pessoa idosa, paterna, mas lembremos-nos que quem vê Jesus vê o Pai. Jesus, Deus é puro espírito. Deus, ele não, ele não é um velhinho, ele não é um Papai Noel da vida. Ele é um Pai com P maiúsculo, mas ele é aquele que não tem forma, que nós não vemos Deus numa forma humana, porque ele é puro espírito, ele é pura luz, ele é pura bondade, ele é puro amor, ele é o próprio amor, ele é o centro de todo o universo, ele é beleza, é a beleza plena, coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram, coisas que o coração jamais sentiu. Fala-nos a palavra. Assim Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram e o coração não sentiu. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando nós estivermos diante de Deus, nós veremos o que jamais pensávamos ver. E literalmente distante demais daquilo que imaginamos de Deus. Porque Deus está muito além da nossa imaginação. Ele não cabe em livros, ele não cabe em palavras, ele não cabe nos laboratórios psicológicos de ninguém. Ele é simplesmente maior, ele tem uma dimensão muito além do universo que é imedível. E por isso que nós devemos, com toda a força do nosso coração, suplicar que este Deus invisível, mas real, conceda-nos, na sua gratuidade, na sua bondade, de nunca recusar pedidos espirituais. Nós pedimos coisas, nós pedimos aquilo que enferruja, aquilo que é roubado, aquilo que é destruído com o tempo, aquilo que é efêmero e passageiro. E Ele anseia para que nós peçamos e Ele quer nos dar aquilo que é eterno. Ele quer se dar inteiramente a nós. Ele quer que nosso coração esteja o tempo todo guardando como se fosse um porta-joia, e ele uma joia rara, dentro do comando das nossas vidas, na cabine do nosso coração, nos movendo segundo nossa submissão, nossa entrega absoluta a Ele. O prazer de Deus é nos conduzir no verdadeiro caminho, que é Jesus, direcionando e nos levando a conjugar o tempo todo, incessantemente, o amor. Não amor mundano, não amor condicional, não amor que cobra, mas
O hino do amor que nos diz Paulo no capítulo 13 de Coríntios, é isso que ele quer que nós vivamos, não para nós, não para o nosso mero prazer, mas ele quer que a gente divida, porque como um corpo só, como todos nós somos filhos de Deus, nós somos um só corpo, a humanidade toda. Então, somos solidários com o dedinho do pé, somos solidários com as nossas mãos, nós somos solidários com todas as partes do nosso corpo e temos o cuidado devido. Da mesma forma, nós devemos ter com todas as pessoas que ocupam a superfície da Terra e que têm a nossa semelhança, mesmo em outras etnias, em outras raças, nações, língua, povo, cultura. Somos um só povo, um só corpo, onde Deus nos quer unificados, juntos, unidos. Assim como quando a gente viaja para países que não falamos aquela língua, nós quando vamos à missa, nessas viagens de turismo em outros lugares, em qualquer ponto da missa, em qualquer lugar que a missa esteja, nós não precisamos entender a língua, mas a missa nós entendemos, nós sabemos onde ela está, nós sabemos o que o padre está falando, apesar de não entendermos aquela língua. Da mesma forma, o amor é a linguagem universal. O amor é a linguagem universal, não tem outra linguagem, ela é inconfundível. Todos entendem a linguagem do amor. Todos entendem os movimentos do amor. Todos entendem a manifestação do amor, porque o amor é o combustível que nós necessitamos para sermos curados de traumas, para sermos curados de desamor, de rejeição, sermos curados de carências afetivas, paterna, materna, fraterna, onde nós somos curados de todas as patologias, por mais complexas que elas são. É pelo amor, que é o puro Deus. Deus é puro amor. Ele quer nos curar assim. Se nós não somos curados é porque nós nem amamos e às vezes nós temos dificuldade de nos abrirmos ao amor dos irmãos. Por isso a palavra de Deus tem uma regra de ouro. É uma grande regra de ouro que diz: tudo o que quereis que vos faça, fazei vós a eles. Se Deus faz conosco, nos dá, nos presenteia com toda gratuidade a experiência do amor para que tenhamos este encontro pessoal que marca definitivamente o resto das nossas vidas. Este amor que é um divisor de águas na nossa história. Este amor que faz com que as terras do Antigo Testamento de nossas vidas se afastam dos nossos pés, onde nós emplacamos uma terra, a terra prometida, a terra do Novo Testamento, onde Jesus é o Senhor, e se ali nós aportamos, nós realmente encontramos o sentido da vida, a verdadeira felicidade. Por isso, quanto mais nós nos doamos, quanto mais nós acolhemos, quanto mais nós praticamos a doação gratuita de coração, na alegria, mais recebemos. É como uma cacimba. Quanto mais se tira a água da cacimba, que é uma pequena cisterna, mais água ela vai se enchendo. Se nós não tirarmos a água da cacimba, ela seca. Se nós não dermos o amor que Deus nos dá, nós secamos. Esse amor seca. É como enterrar talentos. É preciso fazer multiplicar.
fazer o amor de Deus que está em nós multiplicar. É como eu já disse tantas vezes, o mal, ou ele é nosso, ou ele é meu, ou ele é do demônio. É vindo, é oriundo de mim ou do mal. O bem, o amor, tudo que diz respeito a isso, vem de Deus, não é nosso. É por isso que muitas vezes eu digo que os santos não devem ser aplaudidos exatamente porque nós não fazemos mais do que obrigação em buscarmos a santidade, que significa a cura total do homem. Porque Jesus veio procurar o homem todo e todos os homens. E tudo que eu faço de caridade para os outros, eu não preciso ir na televisão para receber aplausos, receber presentes, como a gente vê tantos que, por um pequeno gesto dessa natureza, em algum momento da história do povo, a gente vê as pessoas indo, sendo chamadas, convidadas a receber prêmios, aplausos, porque ajudou uma velhinha a atravessar um rio, porque salvou a vida de um cão, de um cachorro, de uma pessoa. Tudo isso é obrigação nossa. Tudo isso faz parte do amor que Deus põe em nós para exercermos essas funções. A função de Deus aqui na Terra. Nós não merecemos aplausos por isso, ao contrário. A nossa alegria não vem do aplauso e do reconhecimento da sociedade. A nossa alegria vem de dentro, é Deus que se alegra dentro do nosso coração, irradia essa alegria em todo o nosso corpo. É como se nós nos tornássemos uma lâmpada que estava apagada e de repente ela vai acendendo, iluminando. É lá do centro da lâmpada que vai irradiando uma luz. E essa luz atinge a todos. É uma função de Deus. A cura vem do fundo do coração, ela vem do centro do nosso ser, ela vem do âmago do nosso coração. Por isso, é só o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que transforma, é o amor que apazigua, é o amor que vence todo e qualquer tipo de malignidade. O mal jamais, por mais mal que seja, ele é vencido e derrotado pelo amor. É como diz a Luzia Santiago, o amor vencerá. Ele vencerá tudo porque o amor, ele vem de Deus. O mal sai de nós ou vem do inimigo de Deus e nosso inimigo. Por isso a mensagem de hoje, ela termina exatamente com a frase que Jesus falou e ecoa até hoje para nós e vai ecoar até o momento que as trombetas começarão a soar em todos os cantos do céu e toda a terra ouvirá, onde Jesus descerá em glória sobre nuvens. Tudo o que quereis que vos faça, fazei vós a eles. Nós cobramos, reivindicamos, nós entramos na justiça, nós levamos na justiça, nós fazemos requerimentos e por aí afora. É dessa forma que nós somos, uns com os outros. Enquanto deveríamos compreender, entender, obedecer aquilo que Jesus nos fala. Se alguém te tirar a camisa, dê a calça. Se alguém te bate na face direita, dê a esquerda. Se alguém te obriga a andar sem tantos quilômetros, ande o dobro. Orai não só pelos seus amigos e seus benfeitores, mas antes orai pelos seus inimigos.
pelos seus malfeitores. Orai por aqueles que te prejudicam. O verdadeiro sentido da oração e o valor está exatamente aí, porque até os maus têm seus amigos e praticam os bens entre si. Não fazer isso é não estar dentro da escola cristã, é não seguir Jesus. Quem segue Jesus tem que amar até doer. Quem segue Jesus tem que tomar a cruz do dia a dia, que às vezes é pesada, que às vezes é esmagadora, por causa do amor a Ele. Eu sacrifico carregando irmãos, ajudando irmãos, fazendo o possível e o impossível, mesmo que isso implique a minha própria morte. Morrer pela causa de outro irmão é o que verdadeiramente nos leva à vida. E é isso que tem sentido. Há mais alegria em dar do que receber, Jesus também nos fala. Por isso, neste tempo quaresmal, onde nós estamos vivendo uma escuridão terrível, que muitos profetizaram isso, que nós teríamos dias de trevas, as igrejas fechadas até para adorar Jesus. Não temos missa, não temos sacramentos, as pessoas estão escondidas e recolhidas, não existe um leito no hospital para acolher alguém que morre, morre-se aos milhares sozinhos, sem ajuda de médico, porque a demanda está muito além. O mundo inteiro nunca se viu falar na história que há uma universalidade de uma doença, de uma epidemia, do que se transformou em pandemia, uma doença avassaladora dessa forma, que apavora e onde ninguém conhece, os cientistas não sabem. A vacina é imprevisível, não sabemos qual será o resultado, foi feita às pressas, não sabemos consequências absolutamente de nada. E com isso nós surpreendemos com os acontecimentos, porque morre-se jovem, morre-se criança, e antes morria-se apenas os mais idosos. E este vírus vai mudando de tal forma que parece a malignidade, o próprio inferno, a morte disfarçada de vírus para destruir, para matar, para trucidar, para entristecer, deprimir, angustiar, revoltar, levar as pessoas ao pânico, ao desespero, a um sofrimento inexplicável, onde as pessoas não sabem para que lado ir, o que fazer. As pessoas mundanas, porque aqueles que são de Deus, que confiam em Deus, sabem que é o momento de se aquietar, de ouvir a Deus, de falar com Deus e de pedir perdão a Deus, de suplicar a Deus e desagravar o coração de Jesus e da Virgem Maria, e não pedir curas de nada, apenas a cura do coração e a conversão, e aí seremos literalmente curados definitivamente. Mas o mundo chegou num ponto em que eu percebi antes da pandemia que estava muito estranho e algo muito ruim parecia que nos aguardava. Deus realmente estava triste. Quantas vezes Nossa Senhora apareceu chorando e nunca ninguém deu liga para isso, se importou com isso.
O menino Jesus, a imagem de uma criança do menino Jesus, num bairro de Nova York, empapou-se de sangue sem que ninguém pusesse o sangue nele. O índice de aborto naquele país e naquele bairro é algo assustador. Morre-se tantas pessoas pelo Covid que assusta e alarma e vira um caos na humanidade. Mas ninguém se lembra dos inocentes, das crianças que morrem aos milhares e aos milhares, e as nações estão liberando a lei do aborto, e as pessoas que possuem uma gravidez ainda dizem: eu mando no meu corpo, eu faço o que quero. Mas eu digo que todas as pessoas que abortam nunca mais serão as mesmas, porque e se fossem elas? E se fosse você? Na sua fragilidade e impotência diante de algo que te arranca das entranhas de uma mãe, simplesmente para te lançar no lixo. Essas crianças um dia seriam alguém. Uma criança que foi abortada e a mãe foi confessar com o Padre Pio, São Padre Pio, ele disse para ela: o filho que você abortou seria Papa. E quantas pessoas poderiam nascer assim como Deus é o Deus da vida? E muitas mães os impediram de nascer, e o pior, há quem fabrica remédio para o aborto, há quem faz o procedimento do aborto, como se fosse absolutamente algo nocivo e negativo. Nós viemos dessa forma. Nós não fomos abortados, mas poderíamos ter sido. É preciso abortar o mal. É preciso abortar tudo aquilo que é crudelidade de nós. É preciso arrancar violentamente dos nossos corações, como diz o próprio São João Batista: aplainai as veredas, derrubai os outeiros, as montanhas, para que Jesus chegue no nosso coração numa planície preparada por nós. Preparar o coração para esperar Jesus na manhã radiosa da Páscoa e não ficar esperando a cura, a vacina, simplesmente para não ter perigo e despreocupar-se de uma doença que pode ser letal, mas simplesmente deveríamos esquecer das doenças e vacinas e pensar nos antídotos contra todo o mal que nós carregamos no coração, uma boa confissão, uma vida de oração intensa, a busca da santidade a todo custo, para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.